Boa tarde, então, gente. Estamos gravando. Bem-vindos aí à primeira aula da INF 01058, que é Circuitos Digitais. Eu mandei um e-mail para vocês, mas aqui a gente também tem o Moodle, né? Então, o nosso Moodle aqui é INF Circuitos Digitais 2021/1. Tá? É um Moodle que eu sempre reaproveito de semestres anteriores. Vocês podem ver, tem alguma coisa invisíveis, provas e afins, né? Eu sempre deixo elas aqui em cima. Esses são apenas links, tá? As provas serão diferentes dos semestres anteriores. A gente tem daí, então, em Avisos e Notícias, um fórum de notícias e avisos. Normalmente esse fórum serve para eu avisar vocês. Então, a nossa comunicação oficial é pelo Moodle da Informática, então todos vocês têm que estar no Moodle da Informática. Aí a gente tem ainda um link para notas e frequência, tá? Através desse link de notas e frequência, vocês têm aqui basicamente o andamento do semestre de vocês. Então a prova 1 ela é dividida ali em uma parte teórica e uma parte prática. A prova 2 tem só uma parte prática, né? E aí depois a gente tem 10 laboratórios e a gente tem 6 trabalhos práticos. Aqui vocês devem ter uma linha para cada um de vocês, né? Enfim, tem a nota final, tem nota de recuperação e tal. Só a recuperação, que se eu não me engano, eu não adaptei a fórmula para o PEA, tá? Então tem que ver isso aqui, mas até o final, até a recuperação eu ajeito isso aqui. Tá? A gente também tem uma aba de frequência, que durante o ERE não serve para nada, né? Então essa aba aqui é a aba que importa. Depois nós temos o grupo de WhatsApp, então esse aqui é um link de autoinscrição no grupo de WhatsApp. Ninguém é obrigado a participar do grupo de WhatsApp, mas é um canal de comunicação, digamos assim, mais instantâneo que vocês têm comigo. Então vocês podem colocar dúvidas, se vocês verem a dúvida de algum colega e quiserem responder a dúvida, fiquem à vontade. Então podem ver esse grupo como um canal de comunicação entre vocês e um canal de comunicação comigo, tá? Eu normalmente tento responder assim que eu vejo. Então, mesmo que algum de vocês responda, algum colega de vocês, se tiver alguma dúvida, eu intervenho e comento ali no grupo. Tá? Então, vocês podem utilizar esse grupo aqui numa boa. Nesse grupo, vocês também têm o meu contato pessoal. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta diretamente para mim, podem me mandar mensagem no privado ali também e tudo mais. Tá? As nossas aulas síncronas, a gente também tem esse link, é o link que a gente está agora. O link é sempre o mesmo, tá? Então eu, por exemplo, eu marquei no meu calendário, né? Eu não convidei vocês, mas se vocês quiserem, eu posso adicionar os e-mails de vocês ali do Google e convidar vocês para todos esses eventos, tá? E aí a gente tem o plano, que é o PEA, né? O atualizado para o ERE, que é o plano atualizado do ERE, né? PEA, ou PAE, agora não lembro, e o cronograma atualizado para o ERE. Tá? Então eu vou passar primeiro pelo plano e depois pelo cronograma. Tá? Então, o plano vocês têm acesso a ele. Eu vou até baixar ele para abrir um pouco melhor aqui. Aqui. Tá? Então, o plano, o responsável foi o Johan, né? Mas a gente fez isso em grupo. Tá? A gente tem a súmula, objetivos, né, o conteúdo programático, as semanas, né, se é remoto, presencial, etc. e tal. A gente tem a metodologia. Então, a metodologia ela é um pouco genérica, né? Então, a gente tem um AVA, que é um Moodle da informática. Inclusive, a gente comenta ele aqui, né? A comunicação com o professor pela sala de aula virtual. Então, a primeira mensagem que eu mandei para vocês foi via sala de aula virtual. A gente tem o Moodle da informática, a gente tem e-mails, né? E aqui não tá, mas a gente também tem o WhatsApp, né? Isso aqui o PA não restringe especificamente, mas a gente tem o WhatsApp, tá? O professor vai disponibilizar vídeos curtos, recursos computacionais e textos, né? Tudo isso aqui será feito via Moodle. Depois a gente tem que vocês vão precisar instalar o software Quartos 2 da Altera, a versão educacional gratuita, tá? No sistema operacional roda tanto em Unix quanto Windows, tá? Mas em Windows ele é bem mais fácil de configurar.
Alternativamente, se vocês tiverem problemas com quartos, a gente pode ver outras opções, tá? Tem outras opções bem mais leves, tá? Mas não são tão, digamos assim, capazes quanto o Quartos 2, tá? Inclusive no Moodle ali tem alguns vídeos, já estão um pouco antigos, né? Mas tem ali alguns vídeos de como fazer algumas coisas no Quartos. Fins didáticos, sendo vedada a utilização para qualquer outra finalidade, sob penas legais, né? Então vocês não podem pegar os vídeos de aula, os trabalhos de aula e sair compartilhando loucamente aí pela internet, certo? A nossa carga horária são 60 horas, porque são 4 créditos, né? Então 4 vezes 15 dá 60, e a gente tem 30 horas práticas e 30 horas teóricas, tá? Esses valores, digamos assim, são aproximados, tá? Não é exatamente isso aqui, a gente tem um pouco mais de teóricas do que de práticas. Experiência de aprendizado, blá blá blá, a gente tem conteúdo teórico, a gente tem atividades práticas, né, que são os labs, depois a gente tem 2 provas, tá? As provas serão remotas e assíncronas, tá? Então eu adianto para vocês que vocês vão ter 24 horas para fazer a prova, e durante essas 24 horas a prova dura 2 horas, tá? Alguma coisa assim, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Além disso, a gente tem 10 laboratórios, tá? Então são 10 atividades de laboratório, e a gente tem também a nota de projeto, tá? No nosso caso, a nota de projeto é dividida em 5 etapas mais uma. Então, vocês podem ver aqui nas notas, né? O trabalho tem 5 etapas e a T6 é uma etapa extra. Então, se vocês fizerem tudo, no trabalho vocês ficam com a nota 12. Aí a nota final corresponde à média harmônica das provas P1, P2, PJ e TP. Tá? Média harmônica, gente, é a média da soma dos inversos das notas. Então, basicamente, se vocês tirarem 0 na P1, não existe divisão por 0, vocês estão automaticamente em recuperação. Tá? Então, vocês não podem tirar nota 0 em nada. Né? Não pode tirar 0 na P1, na P2, na PJ e na TP. Tá? Média harmônica, eu imagino que seja a primeira vez que vocês têm contato com ela. Talvez vocês tenham tido em arquitetura e organização de computadores 1 também, tá? Mas ela não é muito comum. E a média harmônica, ela basicamente puxa notas para baixo. Então, se vocês tirarem uma nota muito baixa na P1, tá? Vocês vai baixar a nota de vocês como um todo, tá? Então, a média harmônica, ela exige que vocês tenham constância através dessas 4 notas P1, P2, PJ e TP. Tá? Conceitos são normais, tá? Não sei o que. E aí a gente tem atividade de recuperação. Tá? Aí diz assim, ó, os discentes cuja nota final, tá? NF, então depois de essa NF aqui, né, abaixo de 6, será dada a possibilidade de realização de uma prova teórica, né, recuperação não sei o que, como de forma de recuperação, que incluirá o conteúdo da área escolhida pelo aluno, P1 ou P2. Tá? Ao final do semestre, em data especificada, cuja nova nota irá substituir a nota anterior da prova. Tá? Após a recuperação, será considerado o aluno que tiver a NF. Então, a gente vai recalcular a NF, né? E a tabela anterior, ou que tiver nota na prova de recuperação acima de 9. Então, em resumo, gente, se vocês ficarem com 0 na NF, tá? Vamos supor que tirou 0 enfim, né? 0 na P1, 0 na P2, 0 na PJ, 0 na TP. Ficaram com nota final 0. Na verdade, divisão por 0 aqui, mas enfim, tiraram 0. Tá? A prova de recuperação vai recuperar P1 ou P2. Naturalmente, substituir o valor de P1 e P2 nessa fórmula não vai jogar NF acima de 6. Então, nesse caso, vocês precisam ter uma recuperação acima ou igual a 9, tá certo? Para ficar com o conceito C. Então, na prática, o que acontece? A recuperação substitui a P1 ou a P2 e, em último caso essa substituição, digamos, vocês tiraram 10 na recuperação e ainda assim a NF ficou abaixo de 6, a gente vem para a segunda regra, que vocês têm que ter nota igual ou superior a 9. Tá certo? Isso conclui o nosso plano de ensino adaptado aqui ao ERE, tá bem, que é o PE. Ok?
Então, primeira coisa, é importante deixar isso bem claro, né? E aí a gente vem para o nosso cronograma. Tá? O cronograma eu vou baixar ele aqui também. O nosso cronograma, vocês vão ver ao longo das aulas teóricas que eu uso um cronograma anterior, né? Porque eu usei o cronograma de um ano atrás, se não me engano. Acho que é 2020/1. O cronograma, o cronograma ele é igual, tá? Só mudam as datas. Então hoje nós estamos aqui no dia 3 de agosto, né? Na nossa aula síncrona, tá? E aí a gente tem mais duas aulas síncronas. A primeira aula síncrona vai ser lá no dia 14 de setembro, e essa aula a gente tem um pouco de matéria curta sobre o temporizador do Neander, mas a moral dessa aula síncrona é fazer uma revisão para a prova 1. Tá? E a terceira aula síncrona é a revisão da prova 2. Tá? Essas aulas síncronas serão gravadas, tá bem? Então, quem não puder vir na aula síncrona não tem problema. E, ademais, gente, a gente tem o WhatsApp, vocês podem me chamar para marcar dúvidas. Ah, estou com dúvidas sobre alguma coisa, gostaria de marcar um horário com o senhor. Não tem problema, a gente marca. Tá, gente? Dúvidas sobre a P1 e a P2, a mesma coisa, certo? Mas, claro, a ideia dessa aula síncrona é tentar agrupar as dúvidas, né? Para a gente tentar responder múltiplas dúvidas num lugar só. Tá? A gente também tem duas listas de exercício, tá? Uma para a prova 1, uma para a prova 2. E então essas são as aulas síncronas, tá? As duas provas estão aqui em vermelho, né? Então a prova 1 e a prova 2 já tem data, se vocês quiserem colocar no calendário. E a gente tem a prova de recuperação lá no dia 16 de novembro. Então, quem estiver assim, em dia com a disciplina, com boas notas, sem necessidade de recuperação e tal, aqui no dia 4 de novembro termina a disciplina. Vocês fazem a prova dia 4 e saem de férias dessa disciplina, pelo menos. Tá? O que mais tem nesse cronograma? Em azul são as aulas práticas. Tá? Então, a implementação do somador é uma aula prática. Aqui tem, na verdade, é o que a gente chama de laboratório, né? Então, esse é o Lab 1. Aqui nós temos o Lab 2, Lab 3, Lab 4, Lab 5. E em branco, nós temos as aulas teóricas. Tá? Então, eu estou criando um canal de YouTube que eu comecei a upar uns vídeos, mas deu problema ontem. Então, eu vou ter que reupar eles e logo eu compartilho com vocês. Inclusive, aqui no Moodle, eu já tenho o espaço separado, né? Então aqui vocês podem ver o PPT/PDF da aula de introdução e aqui tem a aula 1, né? Então essa aula 1 eu vou colocar o link desta aula que eu estou gravando neste momento. Aula 2, aula 3, aula 3.2, né? Aula 4 aqui embaixo, todas essas aulas eu já tenho gravadas, tá? Eu só não consegui upar elas no YouTube, eu vou colocar elas todas no primeiro momento, tá? Então toda a área 1 até a prova 1, né, que se não me engano é a aula 8. Então, até a parte de contador síncrono, PC temporizador, eu vou upar tudo aqui no Moodle. Tá? Depois que a gente fizer a prova 1, eu upo a segunda parte da matéria. Bem? Então, voltando aqui para o nosso cronograma, tá? Reparem o seguinte, a gente tem 3 aulas teóricas, e aí depois a gente tem assim, ó, a gente tem no dia, isso aqui é uma semana, né? Então no dia 10 e 12 é uma terça e uma quinta. Então reparem, na terça a gente tem a teórica e na quinta a gente tem a prática. E elas são sempre amarradas, tá, gente? Então a gente tem a parte teórica e o que vocês têm que implementar. A parte teórica e o que tem que implementar. Né? Teórica implementa. Aí a gente tem revisa, prova. Né? Aí depois nós temos teórica implementa, teórica implementa, teórica implementa. Aqui a gente tem aqui a gente tem uma semana inteira teórica, tá? Teórica implementa, e aí nós temos, né, teórica, revisa e prova, tá? Então a divisão por semanas tá bem organizadinha, certo? Como eu comentei com vocês, toda a primeira área eu vou disponibilizar provavelmente até amanhã. O YouTube quer que eu espere 24 horas para upar vídeos de novo. Eu estava fazendo isso ontem de noite, então acho que hoje de noite eu upa, amanhã deve estar disponível. Tá? E aí, gente, o que acontece é o seguinte, ó, sempre que tiver laboratórios, não é uma aula síncrona, certo? Porém, sempre que tiver laboratório, eu estarei neste link disponível para tirar dúvidas.
tá? Então eu já fiz alguns vídeos de introdução, tá? Às vezes às vezes o laboratório está dito aqui na teórica, tá? Mas normalmente tem um vídeo específico para o laboratório, o que vocês têm que fazer e algumas dicas, tá? De qualquer maneira, nesses dias em azul aqui, eu vou estar nesse link aqui parado à disposição de vocês, tá certo? Eu normalmente faço o seguinte, gente, eu espero 5, 10, no máximo 15 minutos, se não aparecer ninguém, aí eu fecho a sala, tá? Isso não quer dizer que eu não estou disponível. Isso quer dizer que vocês têm que me chamar, né? Me mandam um WhatsApp ali e eu entro de novo na sala. Eu só não vou ficar aqui na sala, até porque nossas salas duram 1 hora no Google Meet, tá bem? Então esse é o nosso cronograma, tá? Deixa eu voltar para cá então. É, a gente tem as nossas áreas aqui, né? A primeira área vai desde a introdução. A gente tem uns slides genéricos de introdução, tá? Enfim, eu até não gosto muito de passar por cima deles, porque eles são tão antigos que já estão meio desatualizados, tá? Mas, uma visão geral, então, do cronograma, né? Vocês podem ver, o nosso Moodle vai até o final, assim, né? Blocos, não sei o quê. Vão os assuntos aqui do Moodle, até a última aula, tá? Que é essa lógica programável, se vocês olharem aqui no nosso cronograma, é lógica programável e revisão. Inclusive, lógica programável não cai na prova, tá? Mas ela é conteúdo programado aí da disciplina. Então, essa aqui é a nossa última aula, aqui acaba o Moodle, tá? Sobre os labs e o projeto, aqui tem a descrição deles, tá? Mas reparem, tem vídeos sobre isso, certo? Cada um deles tem um vídeo e o projeto do Neander que mostram as 4 etapas, tá? De maneira geral, eu posso adiantar o seguinte para vocês. Aqui tem onde a gente lança cada parte do projeto, tá? Então, o projeto final é fazer o Neander em portas lógicas, tá? O que é meio problemático, mas ao longo do tempo vocês vão ver que facilita. Então, por exemplo, o Lab 3 é a implementação de uma unidade lógica e aritmética, tá? E a parte 1 do trabalho é fazer a unidade lógica e aritmética do Neander. Então, vocês fazem um pouquinho aqui em cima e vocês têm a primeira parte, tá? O contador genérico é o Lab 5. O projeto parte 2 é um contador do Neander, tá? Então, vocês mudam pouca coisa aqui e vocês têm a parte 2. O temporizador é praticamente o controle do Neander já. Tá? A implementação do controle do Neander, e aí a gente tem o Neander completo, é juntar os pedaços do Neander. Tá? Então, assim, gente, se vocês forem acompanhando os laboratórios e fazendo os laboratórios, é tudo que vocês precisam para a disciplina. Tá? Com os laboratórios, vocês vão ter a base para fazer a prova sempre tem uma questão de implementação. Com os laboratórios, vocês vão ter pelo menos metade do trabalho, tá? 3 etapas do projeto estão contidas nos 10 laboratórios. Então, vocês fazendo os 10 laboratórios, né? Deixa eu puxar aqui as notas. Vocês fazendo os 10 laboratórios, né? Vocês ficam com 10 nos laboratórios, vocês ficam com pelo menos 6 no trabalho, e vocês vão ter todo o conteúdo, ou digamos assim, grande parte do conteúdo para as provas 1 e 2. Tá, gente? Então, essa é uma disciplina que eu pessoalmente acho ela relativamente fácil, tá? Não acho difícil. As notas dos alunos que fazem ela não mostram ser uma disciplina muito fácil, tá? Mas acreditem em mim, tá? Os alunos, no caso vocês, que seguirem direitinho os laboratórios, implementarem sozinhos os laboratórios, conseguirem realizar os laboratórios sem grandes dificuldades, garantidamente vão passar na disciplina. Tá? Não tenho dúvida alguma de que o aluno que fizer os 10 laboratórios vai passar na disciplina. Tá certo? E era isso, gente. Tá? Isso mais ou menos conclui a nossa aula introdutória aí sobre circuitos digitais. E aí eu abro para vocês, se alguém tiver alguma dúvida e quiser que conste na gravação. Senão eu vou fechar a gravação, tá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá, vou fechar a gravação então, pessoal.